Olá, meu nome é Fernanda Devenar. Irei falar um pouco de moléculas da medicina tradicional chinesa no contexto da síntese orgânica. A medicina tradicional chinesa foi desenvolvida há mais de 2000 anos na busca do tratamento de doenças. O acúmulo das informações sobre o uso de produtos naturais, principalmente plantas, foi realizado durante anos de tentativa e erro em humanos. Muitos textos foram compilados, como por exemplo aqui representado o Compêndio de Matéria Médica, que descreve quase 2.000 plantas e diversas utilizações. A medicina tradicional chinesa, então, é uma fonte rica de compostos que podem ser estudados pela fitoquímica e farmacologia no desenvolvimento de novos fármacos. Alguns exemplos de plantas comuns na medicina tradicional chinesa são o gengibre e o alcaçuz, utilizados para tratamentos de dor e outros sintomas, como sintomas da gripe. Muitos compostos já foram isolados e testados para a atividade biológica dessas duas espécies. Aqui apresento dois exemplos. O gingerol, um composto fenólico isolado do gengibre, e a liquiritina, um flavonoide isolado do alcaçuz. Ambos apresentam atividade anti-inflamatória e antioxidante, de acordo com alguns estudos. Um exemplo mais clássico de uma molécula da medicina tradicional chinesa é a artemisinina, isolado da artemisia nua. Este composto e seus derivados semissintéticos representa a classe de drogas mais importantes contra a malária. Sua atividade está relacionada com a ponte peróxido interna, aqui representada em vermelho, portanto, a sua síntese é de extrema relevância. A artemisinina foi primeiro isolada nos anos 70 pela Yututu e colaboradores, e essa pesquisa levou a um prêmio Nobel em Fisiologia em 2015. A primeira síntese total foi realizada em 1983 por Schmidt e Hofheinz. Desde então, diversas sínteses totais e semissínteses foram reportadas. Porém, muitas dessas sínteses são sequências muito longas, com utilização excessiva de grupos protetores e com materiais de partida caros, geralmente terpenos, sendo ainda preferida a extração do produto natural. Em 2017, foi realizada uma abordagem de semissíntese usando micróbios, que se tornou muito atrativa, porém a produção de baixo custo ainda se mostrou um problema. Em 2012, foi descrita uma síntese concisa por Chu e colaboradores, da qual falarei em mais detalhes. Uma pequena curiosidade, em 2018 foi sintetizado o enantiômero da mais-artemisinina e foi descoberto que a atividade biológica não é estereoespecífica. A síntese, então, da artemisinina por Chu e Cook foi feita em até 5 potes, primeiramente a partir do composto comercialmente disponível ciclohexanona, que aqui eu numerei como 2, foi feita uma adição conjugada catalisada por cobre, seguida de uma alquilação, para formar o composto 3 com 61% de rendimento. O mecanismo desse tipo de reação é descrito por Guo e colaboradores. Aqui tentei representar da mesma forma para os compostos dessa reação. Um ligante quiral é utilizado, havendo troca com o catalisador de cobre, que recebe uma das metilas do composto de zinco. A formação de um composto bimetálico e então a formação de um enolato de zinco, que ao reagir com o haleto, ocorre a alquilação para formar o produto 3.
Partindo então de 3, o próximo passo é a formação de uma hidrazona utilizando uma hidrazida, para formar o composto 4 com 72% de rendimento. Os elétrons do nitrogênio atacam o carbono carbonílico e deslocam elétrons para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, o oxigênio negativamente carregado vai retirar um hidrogênio da hidrazida, e então a hidroxila vai retirar outro hidrogênio, e o par de elétrons livres do nitrogênio vai formar uma dupla. Vai haver a saída de água e formação do produto 4. O composto 4 então será sujeito a uma reação de Shapiro para formar o produto 5 com 77% de rendimento. O butiolite, um ácido forte, irá retirar o hidrogênio da hidrazona e também do carbono adjacente ao carbono ligado à hidrazona, formando assim um carbânio. O carbânio irá sofrer uma reação de eliminação com saída de grupo tosila, formando um diazônio. Haverá saída de nitrogênio molecular, e então o composto lítio vinílico irá reagir com o carbono carbonílico do DMF, da dimetilformamida, para formar o composto 5. O composto 5 foi sujeito a uma adição conjugada 4 mais 2 para formar o produto 6 com mais de 95% de rendimento, utilizando um silil-enol éter e um catalisador ácido. Neste caso, o Thiel e colaboradores determinaram que um sal de cloreto de dialquil alumínio catalisava preferencialmente para o produto desejado. Ocorre, então, uma adição à dupla do composto 5 pelo o silil-enol éter com saída de cloro, e então os elétrons livres do oxigênio irão atacar o carbocátion formando o ciclo, e haverá recuperação do catalisador, formando o composto 6. O composto 6 foi sujeito a uma oxidação catalisada por paládio, utilizando o peróxido, para formar o composto 7 com 61% de rendimento. Esse mecanismo é detalhado por Walker et al., foi detalhado em 2017. Aqui tentei representar para os compostos da reação. Os autores determinaram que se tratavam de dois mecanismos competitivos, havendo a formação de um intermediário de paládio com peróxido, podendo haver então deslocamento de hidreto ou uma protonólise para formar o produto desejado. Finalmente, foi realizado um rearranjo oxidativo para a formação de 1, com 42% de rendimento. Utilizando o molibdato de amônio e o peróxido de hidrogênio, foi feita a decomposição do peróxido para formar oxigênio no estado singlet, que é uma forma mais reativa do oxigênio. Dessa forma, o oxigênio oxida a dupla presente em 7, o oxigênio carregado negativamente irá atacar o carbono carbonílico, haverá deslocamento de elétrons, e então uma nova ciclização para formar o ciclo de 7 membros. Após isso, utilizando um ácido forte, neste caso o ácido p-tolueno sulfônico, haverá
a hidrólise do acetal, aqui representado, formando artemisinina. Aqui estão as referências utilizadas para essa apresentação. Muito obrigado pela atenção.